da sociedade sobre o assunto. Para falar sobre o tema, conversamos hoje com o Dr. Sérgio Mendes, secretário de Recursos do Tribunal de Contas da União. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigado ao Exército Brasileiro pela oportunidade de participar do Papo Verde Oliva. Dr. Sérgio, quais as diferenças entre os servidores públicos e os militares das Forças Armadas? É completamente diferente. São questões totalmente distintas. Em primeiro lugar, servidor público presta serviço público. Militar das Forças Armadas é a própria existência do Estado que está em jogo. Não são aproximáveis. Vou dar um exemplo. Estamos num navio, há militares, há servidores públicos, o navio vai afundar, aqueles que podem se salvar, deixar o navio em defesa da própria vida, são os servidores públicos. Os militares ficarão lá no navio, dando a própria vida. Mas é só isso? Não. Qualquer cidadão, se trabalha fora do seu horário, tem direito a hora extra. O militar não tem. Qualquer cidadão, se trabalha no horário noturno, tem direito a adicional noturno. O militar não tem. Um comandante que exerce a chefia de um batalhão, que ordena despesas, paga e coloca a sua vida profissional até em risco, não recebe nenhum cargo comissionado para fazer isso, o servidor recebe. Então são várias diferenças. A família militar. O militar é cotidianamente transferido do local. E a família tem que deixar toda a sua história de 2 anos num local para ir para outro para ficar mais 2 anos. Então não há comparação entre um e outro. Então, dentro desse contexto, os militares estão inseridos em algum regime previdenciário? Em hipótese nenhuma, não estão inseridos nem por essas diferenças que falei e nem na Constituição. A Constituição não quer um regime previdenciário para os militares. Tanto é que retirou do seu texto o que foi incluído em determinado momento. No texto originário não havia regime previdenciário. Diria eu até que é incompatível se falar de um regime previdenciário para os militares. Por quê? Porque os regimes previdenciários têm algumas regras que não se adequam à coisa militar. Bem, doutor, as despesas com militares reformados e da reserva remunerada e as pensões militares são benefícios previdenciários ou encargos financeiros da União? São certamente encargos financeiros da União, inclusive as pensões. Vou explicar. Isso, a Constituição daria a resposta. Isso faz parte do sistema de proteção social dos militares. Aquelas obrigações que o militar tem, diferente de qualquer cidadão, que o tornariam um cidadão com diminuição de direitos, são compensadas por outras questões. Então, a União, a sociedade, arca com essas despesas, são encargos, como faz com a saúde, como faz com a educação, como faz com a justiça e como faz com a defesa nacional. Tudo que se reporta à defesa nacional são encargos financeiros da União. Mas, doutor Sérgio, e quanto aos princípios da integralidade e da paridade, como fica? Inerentes à questão militar. Vou explicar. Como eu disse, as mulheres, a família acompanham o militar aonde quer que vão. Isso leva a que a mulher militar, a família militar, não consiga ter uma profissão longeva, estudar na mesma escola, fazer amigos. O militar vai para campanhas, vai para operações na selva, então a possibilidade de um militar sofrer um acidente, falecer é muito grande e ter uma viuvez precoce. As mulheres dos militares muito jovens, precocemente viúvas, né, por doenças que pegam nas suas operações no norte do país. Então é possível, é necessária a integralidade. O que é a integralidade? A viúva receberá idêntico ao que o soldo do militar recebia na sua atividade. E a paridade, o que é isso? Paridade é quando um militar reformado ou da reserva recebe igual àquele que está na ativa. Todos os benefícios que foram agregados a quem está na ativa são repassados a quem está na reserva e reforma. Ora, um militar que está na reserva pode a qualquer momento ser chamado, está de sobreaviso para uma operação. Ele não está inativo. Então é preciso que ganhe exatamente igual. A dignidade, aquilo que nós falamos. Eu retiro direitos e não dou dignidade em troca, isso quebra completamente o sistema e a lógica do ser militar. Doutor, é possível se buscar um equilíbrio atuarial para as despesas com militares inativos e pensionistas? Hipótese nenhuma. Equilíbrio atuarial, o que é? Eu pego algumas receitas e equilibro com as despesas.
Então eu vou dizer o quanto eu devo arrecadar e o que eu posso dar de benefícios em função dessa arrecadação para a sustentabilidade do sistema. Como eu disse, não há previdência do militar, não há que se falar em equilíbrio. O que há é a sociedade saber qual é a importância das Forças Armadas, que está na Constituição, para a própria existência desse Estado, dessa nação, e dizer, eu vou gastar com os militares o que for necessário para manter este meu status quo, esta minha proteção do Estado. Portanto, não há que se falar em equilíbrio atuarial para um sistema constitucional dos benefícios militares. E em relação à idade de passagem para a reserva remunerada, o que o senhor tem a dizer? Ora, se não há regime previdenciário, não há lógica atuarial, não há que se falar em idade para fins de um equilíbrio. A idade para o militar é de acordo com a fisiologia e as necessidades das forças. Eu não vejo como uma operação, um combate corpo a corpo de um soldado aos 60 anos, né, contra um inimigo de 23. Isso é impossível. Então, a lógica das Forças Armadas é uma lógica que vai influenciar também na idade. A idade não é uma questão previdenciária, é uma questão das Forças Armadas. São lógicas completamente distintas. Doutor, o senhor poderia avaliar os impactos da decisão de incluir os militares das Forças Armadas na reforma da Previdência a longo prazo? O impacto é desinformar mais do que informar. Uma democracia só se sustenta sobre verdades. A nação tem que conhecer completamente não apenas o sistema de proteção, que é o que se está discutindo agora, mas tudo que o militar passa durante sua vida. Sua família, o que deixa para trás, os direitos que tem suprimidos e para ao final serem de alguma forma compensados. Não são questões similares, portanto, não é possível unir um debate, um regime de previdência com um sistema de proteção que não tem nenhuma lógica previdenciária. Doutor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem a quem está nos assistindo? Tudo que falei foi fundado na Constituição, embora de uma forma não muito técnica. Mas todos os direitos militares hoje são constitucionalmente previstos. Então eu convido ao público a ler mais, a se informar mais, para que tenha consciência exata do que está sendo debatido e não se levar por questões de ocasião. Doutor,